Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que for aí que você está assistindo a gente. Esse vídeo, excepcionalmente, é uma gravação, porque a gente está, assim, adiantou um pouquinho os vídeos aqui para vocês assistirem no final do ano, porque, sim, estamos viajando e estamos de recesso, tá? Mas a gente tem aqui um assunto que a gente está já faz um tempinho querendo trazer para vocês e a gente resolveu gravar hoje sobre isso. É o tal do Black Goo, a gosma preta. Que negócio é esse que a Megan Rose anda aprontando, gente? Então, para conversar sobre isso, eu vou trazer as nossas amigas, que vocês já conhecem, a Dini Dávila. Hello, gente! Falando aqui de Portugal. De vez em quando vou soltar uns sotaques. E hoje a gente tem uma convidada nova comentarista aqui que nos ajudou. Na verdade, assim, quem fez a tradução mesmo, a legendagem dos vídeos que vocês vão assistir daqui a pouquinho, foi a Janaína. Tudo bom, Jana? Vida próspera e longa. E olha que interessante, hoje a gente tem aqui um triângulo, porque a gente tem aqui São Paulo, a Dini está nos Açores nesse momento, tá? Mas normalmente ela estaria no Rio de Janeiro, e você, Janaína, tá? Em Brasília. Então, olha só, estamos aqui prontas para fazer o que a gente mais gosta, que é fogo no parquinho. Então, gente, a gente vai primeiro exibir para vocês. São 2 vídeos curtos da Megan Rose falando sobre o tal do Black Glue, ou gosma, ou cola preta, o que vocês preferirem, tá? E a gente volta daqui a pouquinho para comentar sobre o vídeo. Hey guys, it's Megan. Welcome back to my channel. So today in this video, I want to talk about the black goo. What is the black goo? The black goo is artificial intelligence, but I think an easier way to understand it is artificial consciousness. I think when I say artificial intelligence, people are thinking that it's a robot and you're sent a signal and then you do X, Y, or Z. It's sort of like that, but it's more like a consciousness, and it was connected to the Orion Hive. This is actually its technology that was given from the gray aliens to bad humans on Earth. And the bad humans, who are part of 3-letter agencies, they manufactured servers and satellites that were placed above and below ground. And these servers and satellites, they broadcasted a frequency. And everything, because everything's energy, and this energy was a frequency, and the frequency contained concepts, ideas, and programs of fear, manipulation, and control. So for a long time, the brainwaves of the human race have been trained to behave in the frequency of fear, behave in the frequency of manipulation and control, and also giving your power away to other sources or sources outside of yourself, becoming reliant on something that's artificial, or your brain becoming reliant on an energy that's outside of yourself. That's the whole deal with TV, with everything, with a lot of music too. Becoming reliant on what you see externally and becoming reliant on an energy outside of you, not an energy that's coming from inside of you, right? Because we actually are all part of source, and that's why it's so important to find the source within you, and then you'll know the frequency of source and you won't be accidentally plugging into the AI, artificial consciousness, or the black goo. So the good news is that the Orion Grays have been kicked off the planet, and the frequency, the code that was connecting the human consciousness to the hive consciousness has been disconnected. So the human race is no longer connected to the hive. However, the consciousness still exists. The social, artificial consciousness of the human race, the black goo, it still exists. Now, why is the human race still connected to it? And the reason is because of choice. And also because nobody else is talking about it. No one knows they're connected, and there's lots of people that their consciousness isn't being inspired to think for itself. And this knowledge has been hidden.
the concept of artificial consciousness has been hidden on purpose, because if you realize you may be connected to it, you're like, hell no. I don't want that, right? Who does? So what does AI sound like? There have been channelers put in place that have been connected to the artificial consciousness unknowingly, channeling messages from entities or consciousness that isn't who it says it is, and been saying things like, this is the reptilians' home planet. I have to laugh because that's just something a reptilian would say. It's true. It's true. That is such a lie. This planet is for the humans. It's not for the reptilians, but people have been programmed to say that, right? And humans believe because no one told us any better. Anyways, millions of people will die. Half the population will die within 5 to 10 years. There's going to be a solar flash. Make sure you prepare yourselves and you might not make it. Anything to do with fear and death, anything to flatter your ego. So the concept that only vegetarians will ascend, or if you're of a high enough vibration, then you'll make it. If you're a light being, if you're truly a light being, then you'll make it into the ascension. We are all evolving together. Where we go one, we go together. And that's not a bad thing. There's not supposed to be fear, division, and control. That's artificial. Because truthfully, we are all part of Source. And it doesn't mean that we're not unique. It's an interesting concept to explain. But we are all from an energy source made of love and light. It sounds cheesy, but it looks like light to me. And we're all light reflected, right? So a good way to explain it is this little crystal here. Beautiful and unique on its own. It has its own inclusions and its own unique energy and frequency, but it was once part of a bigger crystal that was also beautiful, but this one is unique and still part of that energy system, but still unique on its own, right? So we're all just a Merkaba trying to find the light within ourselves. So to find the light within ourselves, we first have to take responsibility for our own energy field. So becoming aware of your own energy field, what's going on in your energy field. It's your responsibility. My energy field is my responsibility, and vice versa. So becoming aware of your energy, becoming aware of each chakra, what energy is flowing through each chakra, that will help. You will get to know your individual, unique energy. And once you know your own unique, individual energy that is a reflection of Source, you cannot be fooled by an artificial matrix that is separate from what you are. Does that make sense? I hope that makes sense. So they're hoping that we don't figure out this information, because once we do, and all of the humans unplug from this black goo, it will die. Because the black goo, the artificial consciousness, is still alive because people are still plugged into it and they're taking their source energy and they're fueling the artificial consciousness. Now, this is, I hope I explained this in a way that you guys could understand. And I think that's all I have to say. So I'm going to end this video, but I will be back with more. And also I recommend too, in raising your frequency, is crystals. So that's a good way to try to pick up energy in a safe way, is trying to pick the energy off of a crystal and getting to know your own energy and the light that's within you. So once again, I'll be back with more videos. Hey guys, welcome back to my channel. So in this video, I'm going to use my clairvoyance, psychic abilities to describe what the black goo looks like. For those of you who have not watched my previous video on the black goo, I recommend you do so. But for those of you who haven't, this is basically an artificial consciousness that was created using technology from the Greys from Orion and installed by the nefarious humans.
in order to basically plug our consciousness into this black goo, this artificial consciousness, and basically control the human race. So what it looks like is looks like this black cloud above people's heads. And if you just imagine a person and the brain, remember I kind of described seeing things backwards. So my physical presence actually reflects light if you can look behind the light, which is confusing sort of to describe, but basically looking into someone's brain. And what's happened to all of us is, from living on this slave planet, on planet Earth, is we've all created trauma links in the brain. So neural links that are connected through trauma or through the frequency of trauma. So it's an energy signature that's present in the brain. And for most people, this is in people's subconscious, and people go through life basically acting this out or acting this energy out or attracting situations into their life in order to heal that energy, but they don't know where it comes from, and it's because the brain tries to protect itself and tucks it away into the subconscious. They all know, all of the baddies know how our brains work. They've studied it for a long time. But for those of us who don't know, that's an explanation. So the trauma links are in the subconscious part of the brain, and it looks like the black goo. It could be black glue too, but the black goo comes into the brain around the pineal gland, and the pineal gland looks like, it looks reflective, like shiny lights, sparks going off in the pineal gland, and then there's this black goo that kind of comes around it and it identifies the trauma links inside the brain and starts linking to the subconscious of that person. And that energy signature, the trauma link, it's like the artificial consciousness has been programmed to identify that frequency of the trauma and link onto it. And then once it's linked onto the trauma, it's like the artificial consciousness, kind of think of it as a smart computer, kind of like your smartphone. It can follow commands and it has its own consciousness, even though it's artificial, if that makes sense. So when I look down at the black goo making its way into people's minds, it basically looks like it's identified a certain frequency, because it is a consciousness, it is an intelligence of its own, and it follows directions from a mother computer in Orion, or it used to before it was disconnected. And this is what it looks like. It looks like it's trying to identify traumas in people's brains, the frequency, come into people's minds, and then hook onto the frequency of the trauma links. So it's almost like once it meshes with that frequency, it's like connected, and then it's connected to people's minds and connected to people's brains, which is really effing creepy, honestly. And then once it is hooked onto that neural link, it's like records, it looks like it's recording the trauma that someone has been through, and then it goes and sends a signal back to the mother hive, and that computer, kind of like an algorithm, like your smartphone. Remember, it's a consciousness. It's not just like a computer signal. It's an artificial consciousness. The computer assimilates like an algorithm and then sends out that frequency signal in an attempt into the black goo, in an attempt to identify other minds who have also been through similar trauma links, who have the same trauma links of the same frequency inside their brain, and control people that way. And for people who there's been people, like, I'm just seeing people become more reliant, like it's in their pineal glands, and the more trauma they have, like the more it's been latched onto, the more unaware of their trauma they are, the more easily controlled, because remember, the trauma is in the subconscious. So you can be subconsciously controlled and not be aware of it, is what it looks like to me. And so the more trauma, or the more hidden memories, or the more
that frequency is present in the subconscious, there's people who have been linking into the artificial consciousness and becoming reliant on it for messages or for guidance or for whatever, because it also does this creepy thing where it mirrors back to you like what you want to hear, basically. It's not the truth, it's a lie, but it's mirroring back to people what they need to hear. So, because it's almost as smart as we are. I mean, I wouldn't say that. I take that back, actually. But it's actually intelligent. It's a consciousness. It's intelligent. So it's identifying what you want to hear through your trauma links and mirroring it back to you. And people are feeling like, oh my gosh, this is saving me, or oh my gosh, I really trust it because it knows what I want to hear and it's mirroring it back to me. So I'm seeing the more someone has become reliant on that process, it's almost like a signal has been sent out to the rest of the black goo. And what's also weird too is I'm seeing earthbound energies. These are dark, disincarnate spirits, or just call them entities, looking around the black goo. And they are also able to tap into the artificial consciousness too. And it looks like there's certain people that have become so reliant through their subconscious on plugging into this artificial consciousness that it's actually created a portal between the crown chakra and the artificial consciousness. And a portal is a portal, so I wouldn't say there's a dark portal or there's a light portal, but each portal has its own unique frequencies and can be accessed and used by different entities or even benevolent, malevolent ETs who have the frequency key or the code to open the portal, right? But it's like a portal has been opened, or it's almost like there's certain people who have been established who have basically made this link that is strong enough, almost like a portal, and can be accessed by different entities. Because remember, the artificial consciousness is recording all of this information. So it's like the energy signature of the person combined with trauma, combined with artificial consciousness, makes up a portal and a frequency. And I see all of these entities too tapping into this artificial consciousness, because again, this is in the fourth density where everyone kind of hangs out, you know, the entities and stuff. And I see them being able to identify and mesh with the artificial consciousness, that person's frequency, and basically all of the elements that have made up this portal that has been placed or created in people's subconscious. This is why I keep talking about channeling through the subconscious, because sometimes we don't know what's back there in the subconscious. We don't know where it's coming from. So then I'm being shown, like, you have the black goo above people, and then it is inside their brains. But around, and in some people too, and in some of us, is this light energy, this reflective energy. And there are people that are still able to connect to source. And I see these people interacting with the people who are connected to black goo. And it's like the words that come out of their mouth, either it's the frequency of love or the frequency of truth, pure divine truth, not the perception, but the actual truth. And it's like these people have a conversation. They're talking to one person who is connected to source, and the other person is connected to black goo. And I see light energy being exchanged through words, and then the black goo is being dissolved. How cute. That's actually so cute. This is why it's so important to help each other and to continue to spread love, spread the frequency of love, because it will dissolve the black goo. This is why we cannot listen to the AI who keeps telling us some people will ascend without people, you know, we're going to leave the rest of the people who don't understand us on this planet and go start a new colony. No. This is what we're supposed to do, is spread love, spread the frequency of love, and spread the frequency of truth. It will kill the artificial intelligence that's been manipulating the human race. I also want to mention before I end this video that
The event or waiting for an ascension event is also something that has been installed in the black goo, because you're waiting for a savior, or you're waiting for an entity outside of yourself to tell you you've ascended and you are saved. My truth, the truth is that you decide where you're going, that you're in charge of your own ascension, but that it's also kind to help other people wake up and ascend with you, because the frequency of source is togetherness. It's unconditional love. So I think I'm going to end the video with that, and I will be back with more videos. Uau, gente! E aí? Estão tão passados quanto a gente ficou quando assistiu esses 2 vídeos, né? Então, Vou pedir aqui para as duas comentarem. Primeiro, assim, explicar de novo, como a gente estava conversando nos bastidores virtuais, que negócio é esse de gosma preta? Que troço é esse? Quem quer começar? Eudine? vai na... Então vou eu, né? Eu tô aqui no meio. Olha, a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu cismei que era black glue, tá? Porque eu lembrei logo de cola. E aí lembrei logo... Eu vou falar aqui, não tem direito autoral nisso não, né? Vocês lembram do Venom, o Homem-Aranha? Que justamente tinha aquela gosminha pequenininha, né? Que aquilo tomava o corpo dele. Então, gente, na hora que você está estudando, que você está escutando a Megan Rose falar, que me veio à cabeça, assim, pá! Foi essa gosma. Falei, bem, é aquilo ali. E a gente sabe também que existem alguns rumores, né? De que existe isso dentro de uma coisa aí que tá rodando aí no mercado, né? Chamada soro milagroso, qualquer coisa do gênero. É meio complicado isso, gente. Não mais explícita, mas nem tanto, porque se nem eu entendi outras pessoas. Eu estava assim, será que é isso? Será que é aquilo? Eu estava chutando mentalmente, então, tá? Vamos lá. Um certo bichinho, né? Que aí resolveram dar o remedinho do bichinho, né? E o remedinho é na seringuinha, né? E aí dizem que dentro desse remedinho, alguns médicos já viram no microscópio uma coisa estranha, tipo uma inteligência artificial, que aí a gente vai chegar no que a Megan Rose chama de black, não ela, né? Mas o que ela define como black goo. E o que é esse black goo? Né? Antes de tocar nesse ponto, eu queria levantar uma questão. Não sei se vocês chegaram a pesquisar black goo no Google, por exemplo, né, nos navegadores de pesquisa, e eu tive essa curiosidade para saber, né, porque teoria da conspiração tem um monte, né, e a gente nunca sabe quem está falando a verdade. Particularmente, eu acho que a melhor estratégia que eles têm usado é pegar a verdade, pontuar com mentiras, né, porque as pessoas, quando recebem a informação, elas pensam, nossa, isso é verdade, né? E aceitam e não percebem que estão sendo manipuladas, né? Que estão sendo levadas para outras áreas. E nessa pesquisa, nos sites de pesquisa, eu encontrei 4 definições diferentes para black goo. A primeira seria um óxido de grafeno, né? Então tem gente que chama, né, esse negocinho dentro do remedinho disso, né? Outra que eu achei é que black goo também é classificado como plâncton. Não sei se vocês conhecem biologia marinha, né? Basicamente, lembra do Bob Esponja? Não tem aquele bichinho verde pequenininho que torra ele até... É o plâncton. Então, assim, que num processo de decomposição do plâncton, né, e de outras substâncias da biologia marinha, né, o resultado disso seria uma gosma preta no fundo do mar, que também é chamado de black goo, né? E uma outra situação que é ainda mais bizarra do que todas, existe um verme chamado bootlace, né? O nome científico dele é Linnaeus longíssimos, na verdade. E esse verme é exatamente o que a Dini falou sobre a imagem do Vernon.
ele se movimentando e a cor dele é igual ao filme do Vernon, né? Então, assim, né? E sabe que, assim, o que eu lembro também de uma outra definição que tinham dado de Black Goo, mas isso lá atrás, no mundinho conspiratório, tinha gente que chamava o petróleo de Black Goo por conta da cor e da substância, e definiam isso como sendo o sangue do planeta, algo do gênero, e há controvérsia sobre isso, né? O nome disso é Sheol. Se pesquisar lá no navegador, se você colocar S-H-E-O-L, Sheol, você vai ver isso. E tem referência do Sheol na Bíblia, né? E alguns falam que o umbral, né, o que seria a lama do umbral, é esse Sheol. E mais ainda, né, dentro da teoria da conspiração, o Sheol é o nosso petróleo, né? Então, assim, o que dizem que o petróleo é um recurso que vai acabar seria mentira, porque na verdade é o Sheol. E também, quando você pesquisa por Black Goo, você vai ver imagens do Sheol, né? Não sei se vocês já viram esse vídeo. Tá como se fosse no deserto do Saara, né? E tem uma poça, né, dessa substância negra, e eles falam que é, na verdade, a Black Goo, né? Então, assim, teorias temos aos montes. Por conta da aparência, né? Exato. Mas, independente das diferentes formas físicas que isso aparece, o que a Megan traz aqui é uma definição de algo que não está nesta dimensão, manifesto como físico nesta dimensão, por mais que possa influenciar as pessoas e a fisicalidade aqui, né? Então, acho que agora eu passo de volta a bola para a Dini. Dini, quer falar um pouquinho sobre como interpretar o Black Goo, o que seria a gosma preta, qual a função dela? E eu acho legal, assim, porque o filme do Venom traz muito isso, e na verdade é só uma releitura dos clássicos de lá atrás, quando a gente via assim, o olho da pessoa ficando preto, assim, né? Vamos lá. Eu estou abrindo e fechando o microfone, gente. A coisa aqui, a conexão tá meio doida, tá? Se eu ficar meio que congelando assim, não é a Black Goo. Ou é? A conexão era para os pontos que não estão muito boa, pá. Então, o que é impressionante é que quando você vai tentar entender a fundo o que é isso, me lembrou muito também a questão do que o David Icke chama de Wetiko. Ele fala do Wetiko, né? E aí, quando você puxa esse significado, o que o Black Goo faz? Como é que isso nos atinge, né? Eles manipulam, no caso, essa inteligência artificial, que a Megan chama até de inteligência consciencial, né? É uma manipulação da nossa consciência, né? Para vocês, foi o que ela falou, para não comparar, porque quando a gente fala em inteligência artificial, a gente liga logo a robô, alguma coisa mecânica, tecnológica, e não é, né? A gente sabe que é muito mais etérico, é vivo, né? Orgânico. E invade, como é que eles invadem a nossa consciência, o nosso mental, através daquilo que a gente estava falando nos bastidores, que a Janaína falou bem, que é o que o Tesla fala, energia, frequência e vibração. Eles conseguem entrar, como se entrassem no nosso pensamento, eles invadem a nossa consciência para conseguirem manipular de uma forma... É até estranho você dizer isso, porque é uma forma imperceptível para a gente, porque a gente não consegue perceber, né? E eles manipulam a nossa consciência, fazendo com que baixemos a nossa vibração, fazendo com que os nossos pensamentos tomem um rumo negativo, né? Um exemplo prático dado é que, assim, aquele dia que você acorda e você começa a falar assim, nossa, tudo tá errado comigo, tá dando tudo de errado. Aí você pode até falar assim, isso é um Black Goo na minha cabeça, porque na realidade, tudo que eu acabei estudando, a gente foi buscar, claro que a gente
pesquisa, a gente foi além da Megan Rose, isso daí já vem, inclusive, na construção do nosso planeta e da manipulação não só dos corpos físicos e etéricos, como também dos portais da Terra, das linhas lei. Isso, o Black Goo, eles colocaram essa porcaria dessa gosma, gente, em tudo, justamente para conseguir nos manipular. E aí, como é que a gente... Isso que eu achei interessante. Aí fica aquela pergunta, né? Como é que a gente sai desse Black Goo? Né? E o Black Goo, eu achei lindo no segundo vídeo, que ela fala quando uma pessoa emana luz, quando você faz um discurso que você consegue passar para o outro, né? Não só uma boa vibração, como esperança, né? Como uma visão muito mais positiva da vida, das coisas, de tudo que a gente vivencia. Como é que ela, através, como ela diz, que ela é psychic, né? Que é médium, né? Que a gente pode falar aqui em português, como médium, ela consegue enxergar que o campo de luz daquela pessoa que faz o discurso, que transmite esse discurso positivo, consegue derreter essa gosma. Ela consegue ver essa gosma sendo derretida, derretendo, né? Através do quê? Da palavra, da elevação da frequência, da vibração que você passa. Aí você imagina aquelas ondinhas, né? Que a gente fala as ondas de rádio, né? Você dialogando com uma pessoa, aquelas ondas ali, você emanando aquilo e derretendo a Black Goo. É muito interessante isso. Eu estava encantada te ouvindo falar, Jenny, na verdade. Né? É a Black Goo. Porque, assim, eu achei perfeito, né? Eu estou aqui há 2 minutos escutando, um pouquinho mais que 2 minutos. Né? Mas achei perfeito, não sei nem mais onde acrescentar. Na verdade, quando eu estava te escutando falar, eu comecei a fazer alguns links que eu não tinha feito assistindo os vídeos e lendo sobre Black Goo. Eu comecei a lembrar daqueles livros do André Luiz, sabe, psicografados pelo Chico Xavier, né? E que sempre se falou do corpo etérico e de substâncias escuras e de nódoas, né? E sempre se fez uma descrição, mas, gente, livros escritos desde os anos 40, 50, né? Jamais se pensou em descrição química de produtos que é a base de carbono e fazendo coisas assim. E aí eu fico realmente pensando que era isso que já estavam sendo descrito naquelas obras psicografadas, né? Inclusive uma coisa num campo muito maior, que se fala que a atmosfera da Terra estava muito presa por esse tipo de material emanado das consciências em baixa vibração. E assim, gente, é Black Goo, né? Inclusive, muitas e muitas vezes, em meditação, eu via até sendo coberta justamente por uma capa. Que é isso, cara? É aquele filme da Golesma Preta que a craca que a gente viu. É isso aí. E, gente, como é que eu não tinha juntado esses pontos antes? Não é perfeito isso. Deixa eu ajeitar uma coisa. É interessante como estava tudo aí, né? E parece que a gente não conseguia enxergar, né? E precisou de um tempo para as pessoas começarem a se desconectar, ou, na verdade, se conectar à fonte, que é o que a Megan fala muito, né? Que tem todas essas informações falsas que vêm, né? Você precisa elevar seu padrão vibracional, você só vai ascender se você for vegetariano, né? Todas essas teorias, essas informações que trazem medo, que trazem controle, que trazem divisão, né? Sendo que era o mais simples do simples, né? Volta para si, se conecta com a fonte, ou seja, sente essa conexão. A partir do momento que você volta a reconhecer a energia que vem da fonte, né? O que a Jenny falou, né? A conversa, o contato com as outras pessoas vai fazer com que essas pessoas se desconectem da Black Goo, né? E, assim, é tão simples, né? E a gente percorrendo os caminhos mais difíceis, tendo crises de ansiedade, né? Porque eu converso com alguns amigos e sempre questiono, né? O que eles pensam, o que eles sentem quando eles ouvem assim, a transição está chegando o evento e você tem que ter um padrão vibracional alto. Você está conseguindo? Aí todo mundo fala, não, como é que eu consigo ter um padrão vibracional no meio da correria da vida, no meio dessa...
né, conturbação toda que a gente está vivendo, política, econômica, né, vendo essas coisas todas acontecerem, e, na verdade, é tudo mensagem errada, né, para justamente desequilibrar a gente e fazer a gente percorrer o caminho mais longo, sendo que o mais fácil, o mais óbvio é se volta e conecta com a fonte, volta a sentir, né? Até quando ela dá o exemplo do cristal, né? Que ela fala, né? Tá com o cristal na mão, ou seja, é um cristal pequeno, mas ele não deixa de ser parte daquela mina de cristal que ele foi tirado, né? Ou seja, somos todos uns, mas ainda assim somos únicos. É fantástico, né? Gente, eu só vou pedir uma coisa. Quem não estiver falando, fecha o microfone, porque a gente estava com alguns ruídos externos. Alguém quer fazer algum comentário agora? Senão eu queria trazer uma questão que foi muito interessante, assim, que eu estava assistindo os vídeos da Megan. Eu acho muito interessante a postura dela, porque ela, mesmo dentro dessa comunidade alternativa, mundinho conspiratório, ufológico, como queira chamar, ela tem uma visão um pouco diferente. E ela dá umas cutucadas em crenças que estão presentes neste mundinho e já mais ou menos estabelecidas, né? E a reflexão que eu comecei a ter sobre isso, que foi muito interessante, é como a capacidade de ouvir opiniões diferentes das nossas nos ajuda a evoluir. Porque quando a gente fica ofendido, quando alguém traz uma opinião diferente e fica nessa história, não quero ouvir, é muito fácil a gente cair, quem está nesse mundinho aqui de evolução espiritual, acreditando na transição planetária e tal, de entrar na mesma. A gente fala dos outros, mas muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa e indo atrás só das pessoas que falam coisas com as quais a gente concorda. E quando vem alguém falar de outra coisa, a gente dá aquele... E você fica puto, e surta, e não sei o quê, papapá. E tem sido um exercício muito importante para mim, me expor a opiniões diferentes da minha, parar e pensar assim, o que isso significa para mim? E é interessante porque, às vezes, a conclusão que eu chego é assim, eu ouvi a opinião e falei, não ressoa comigo, é interessante, ok? Tá. Não, obrigada. Mas no caso da Megan, vários pontos, assim, a sensação que eu tive é que ela botou o dedinho na ferida, virou, eu falei, ai, caraca, essa mulher aí pode ter razão, sabe? Então, quando ela começa a falar coisas do tipo que nós fomos, sem perceber, nos conectando a esse tipo de consciência artificial, não humana, não orgânica, e passando a acreditar que é muito difícil ascender, que você tem que fazer muito trabalho, só os eleitos, os poucos eleitos ascenderão e o resto da humanidade se ferrou, que todo mundo vai morrer de uma forma ou de outra, num grande tsunami global, num flash solar e não sei o quê, que são as diversas catástrofes, e aí cada um vai a seu gosto, né? Como é que isso vai acontecer? E a hora que eu comecei a refletir, eu falei assim, nossa, caramba, o que ela fala, independente de acreditar nisso ou não, concordar ou não, a hora que eu parei para pensar no que isso significava e nas crenças que eu tinha sobre o processo da ascensão planetária, sabe quando deu aquela chacoalhada assim, para rever essas crenças e falar assim, acho que está no momento de eu dar um upgrade na minha pessoa, né? Como é que vocês se sentiram em relação às várias cutucadas que ela deu nas crenças que a gente tem? Eu tomei uma bofetada. Fala, Anne. Então, eu estava pensando exatamente isso. Ontem eu estava assistindo uma live de alguém que trazia alguma coisa sobre as obras do Chico Xavier. Hoje eu estou só no Chico, né? Mas vamos lá. Tá? E ele falava de várias obras do Chico, algumas inclusive da série dos Missionários da Luz, do Nosso Lar, não sei o que mais. E que, como a humanidade, naquela época, a maior parte das pessoas que desencarnava, né? Só menos de 20% tinham condições de passar a planos superiores. A maior parte ficava ali presa na crosta, não sei o que mais. Eu fiquei pensando, olha só, né? Como está tudo infiltrado, né? Mesmo uma religião, né? Uma filosofia
que tinha por base o esclarecimento da humanidade, né, a trazer novas verdades, trazer a possibilidade de consolação, ainda assim te coloca na posição de pequeno, imperfeito, que só erra, que está sempre devendo. Cara, a gente não vai sair desse buraco nunca desse jeito, né? E eu estava pensando, era justamente nisso, como a gente vai criando crenças, e a cada nova quebra de crença, na verdade, eu só empurrei a cerca um pouquinho mais longe, né? Eu só substituí uma por outra, e uma por outra. Como essas crenças, elas estão tão arraigadas no espírito humano, elas são as nossas muletas, né? Tipo, ideologia, eu quero uma para viver, tira ideologia e bota a crença, né? Porque como é difícil a gente identificar essas crenças, identificar esses limites que a gente se coloca, né? E quando a gente começa a falar coisas dessas, tipo assim, assuma a sua própria divindade, né? Nós somos parte da fonte, a fonte habita em nós, então nós temos todos os potenciais da fonte também. Aí vem os críticos, né? Ah, não, isso aí é nova religião, isso é nova era, isso aí é para matar Deus, que não sei o que mais. Aí vem uma galera que está em tese na mesma vibe da ascensão planetária, mas que vai lá dizer que isso aí é infiltrado, que é coisa do demo, porque está querendo matar Deus quando bota todo mundo igualado na função da fonte do divino. Assim, gente, vamos parar de brigar entre a gente? Vamos, né? Né? Porque é isso. E o que a Thaís estava falando dessa coisa da gente se identificar. Eu sempre gostei do contraditório. Eu sempre gostei de me desafiar, né? De assim, eu quero entender o pensamento do outro, né? Porque eu não posso criticar aquilo que eu não conheço, né? Senão fica uma crítica vazia que não se sustenta em pé. Então eu sempre gostei de, às vezes até aquela coisa de escutar o inimigo, para entender a forma de pensar, entender exatamente esse conjunto de informações que compõem um determinado paradigma que a gente está tentando analisar. E quantas vezes eu escutei isso, isso não tem o menor cabimento. Aí depois, né, aí o mundo dá uma volta, né, aquela coisa, né, faz uma voltinha, a gente volta àquele ponto e diz, não é que isso faz sentido? E, na verdade, o que mudou não foi a teoria, o que mudou fui eu, porque eu consegui derrubar mais um limite, empurrar a cerquinha da crença um pouquinho mais para longe, e agora aquilo que não tinha ressoado coube no meu cercadinho, coube no meu espaço, né? Então, como é preciso a gente revisitar velhas ideias, revisitar velhas informações ou coisas que a gente acha que sabe, com o olhar que a gente tem hoje, né? Porque nenhum de nós é hoje o que era ontem. A gente está em constante mudança e a mudança está acelerada, está numa correria danada. Eu acho que é por isso que a gente está tão cansado, né? Porque nenhum dia tem sido igual ao outro, né? Eu não sei vocês, mas às vezes eu acordo com umas ideias assim, cara, como é que eu estou pensando isso? De onde que tá vindo essas ideias malucas, assim, que é maluca até para mim, né? Até para o meu nível de maluquice tá over. A Dinice mata rindo. Mas eu acho muito legal isso. E é muito, muito legal ver que a gente é capaz disso, né? De rever os próprios conceitos, de rever os próprios paradigmas, né? E como eu gosto de dizer, e se? Né? E se for assim mesmo? Né? E se? Então, eu nunca fecho porta. O pessoal fica lá, porque tá, não sei o que mais. Tá, mas e se? Vamos pensar como eles, assim, o que eles estão vendo que eu não estou vendo? Então, eu acho que isso é em tudo, né? Isso é em tudo. E de novo, né, a nossa eterna mania humana de catalogar, classificar, botar rótulozinhos, botar em caixinhas para organizar o mundo. E a gente vive no caos, né? A gente não vive na ordem. Né? Aquela coisa, essa ilusão do controle que nos mata, e a gente fica falando das mesmas coisas com nomes diferentes, e isso só nos divide, gente. Está na hora de parar com isso. Eu falei demais. Vai lá, Dia. Não, eu vou acabar pegando o teu gancho, porque você falou da divisão e eu estou com separatismo aqui na cabeça, porque todo esse discurso é um discurso separatista, né? Na hora que você separa os despertos dos não despertos, aqueles que acreditam no flash solar, aqueles que acreditam no cataclisma, aqueles que acreditam no X ou no Y. Então, quando você chega nessa questão e você pensa assim, e foi uma coisa que eu me questionei na hora que ela começou a falar, foi que a Thaís falou, ela enfiou o dedo na ferida e rodou. Porque aí você fala assim, gente, a maximização da colheita, o que é, né? Aquilo que a gente se assusta, que a gente fala assim, mas como é que vai maximizar a colheita? A gente está nos 45 do segundo tempo, mas é isso. É porque todos nós estamos no caminho. Então, o que bateu para mim foi que, assim, há esperança no outro, né? No amiguinho que está
está mimindo ali do lado, você ainda pode fazer alguma coisa por ele, sim. É isso, porque a gente precisa entender que não existe esse separatismo, que não existe essa divisão, que não existe o desperto e não desperto. Somos todos humanos, estamos todos no mesmo barco. É a canoa havaiana, gente. Se a gente não remar, a gente afunda. Então, a gente precisa colocar o coleguinha para remar. Vamos lá, você tem que remar também. Então, foi uma das reflexões que eu fiz, que a gente começa, e foi que a gente falou, a gente está nesse campo de batalha, gente, não é de hoje, né? A gente está milhares de anos nisso. Então, chega uma hora que a gente fica cansadinho, né? E fala assim, ai, pelo amor de Deus, né? Vamos acabar logo para a coisa poder, né, ficar boa para a gente dar uma relaxada, pegar a bandeirinha branca e abanar. Mas não, mas a gente precisa fazer esse trabalho, assim ainda, de tentar, né? De tentar colocar para o outro o que nos aguarda, o que a gente precisa fazer para a gente conseguir melhorar a cada dia, né? É a questão do autojulgamento que a gente fala, né? Vamos olhar no espelho e fazer o exercício do que está faltando. E ela deu esse empurrãozinho, esse beliscão na gente, né? Fala assim, tem que flash solar, vocês ficam com esse papo, né? Vamos. Ai, fala um pouquinho, Jana. É interessante. Eu estava lembrando aqui, né, assim, a forma como eu conheci vocês e como eu conheci Thaís, né? Eu acho que o velho 2017, né? Eu caí num tobogã de gilete numa piscina de álcool no final, né? E eu sendo da área de TI, eu sempre fui pensamento fora da caixinha, né? Então questionar sempre, eu sou a chata, né? Todo mundo, tá bom, não sei o quê, eu tô lá questionando, mas e se, e isso, e aquilo, né? E por que isso? E todo mundo me odiando porque eu questionava as coisas demais. E quando eu vi o vídeo da Megan, para mim foi algo do tipo assim, finalmente eu encontrei alguém que meio que está pensando o que eu estou pensando, porque eu falo assim, não, eu devo estar assim tão fora da caixinha, porque assim eu não batia com ninguém, né? E coisas muito loucas aconteceram comigo de 2017 para cá, e vendo vocês falando, eu me sinto na obrigação de contar algumas coisas para vocês. Primeiro, a questão do pensamento, né? De vir esses pensamentos e você conseguir parar e falar assim, nossa, mas por que eu estou pensando isso? Né? Essa é uma das características da Black Goo, né? Dela fazer isso, dela usar os seus traumas para infiltrar pensamentos, né, negativos, baseados nos seus traumas, baseados nas suas crenças, para te fazer seguir um caminho que não é muito legal. Né? E eu tenho uma amiga que fala que gente ferida fere outras pessoas, né? E a gente nem percebe. Né? Às vezes vem um pensamento, né, e te derruba, e você acaba derrubando um monte de pessoas ao seu redor por conta disso. E nesse processo todo de levantar, nesses últimos anos, eu aprendi um exercício que foi fantástico, porque eu não tinha consciência do quão negativo era o meu pensamento, principalmente nessa fase, né, de ter levado esse tombo. Porque me colocaram a seguinte proposição: durante um dia apenas, né, você vai monitorar todos os seus pensamentos. E toda vez que você tiver um pensamento que não é positivo, que não é ou que é de medo, ou que é de raiva, ou que é de julgamento, você vai dizer em voz alta, cancelado, cancelado. Basicamente, aí óbvio, né, eu estava na busca de querer sair da lama, eu resolvi fazer isso. E no dia que eu fiz isso, eu falei mais ou menos uns 300 cancelado, cancelado. E aí eu percebi, caramba, eu estou querendo ver um mundo melhor, né? A gente lê muito, né? Que todo mundo quer ir para 5D, e eu não consigo controlar o meu pensamento, né? Eu estava numa situação de conversar com outra pessoa e não conseguia ouvir o que a outra pessoa falava, porque minha mente estava e óbvio, né? Quando as pessoas falam com você, você começa o julgamento, você começa o criticismo, né? E aí o cancelado foi fantástico para mim, né? E olha,
era para fazer um dia, eu faço isso até hoje, né? E é aquilo que a gente estava falando antes nos bastidores, né? Sobre a questão de você se julgar, né? E falar, ó, calma, olha esse pensamento que você está tendo, você não é assim, né? Olha aí a frequência, né, desse sistema introduzindo na sua mente, no seu pensamento, um pensamento de desvalorização contra você, né? Então, assim, para mim isso foi fantástico, né? Nesse momento que eu estou começando a andar de novo de bicicleta, mas com rodinha, né? Para evitar futuros tombos. Mas, assim, eu acho que isso é fantástico. O vídeo, para mim, dela foi fantástico nesse sentido, de parar pela primeira vez, de não ter, como a Thaís falou, de não ter raiva da pessoa que está falando, porque meu pensamento é muito lógico e eu sempre refutei a ideia de que 1/3 da população vai ser salva e 2/3 vai ser expulso para outro planeta de prova e expiação, né? Então, isso sempre me deixou assim, muito revoltada por dentro, né? E eu falo assim, gente, não faz sentido, Deus é amor, né? Como é que o amor que criou todos pode falar assim, não, você vai, você não vai, e outra, o que classifica você como podendo ir ou não podendo ir, né? E quando eu ouvi a Megan falando assim, que não, gente, onde um vai, todos vão, né? Que o seu comportamento com outras pessoas, a forma como você fala, a forma como você trata outras pessoas, vai ajudar as outras pessoas, né? Vai fazer outras pessoas acordarem. Você não precisa ficar com cartaz na esquina, você não precisa usar o megafone, você não precisa sacudir as pessoas, mas o simples ato de tratar as pessoas com amor, com delicadeza, é o que faz a diferença. É isso? Você sabe, Janaína, que assim, eu também sou uma pessoa super lógica, tá? Eu tive aceitar em mim o pensamento intuitivo foi na porrada, tá? Foi me ferrando muito na vida. Mas o que eu acho interessante é que assim, eu acreditei nessa história, tá? Eu acreditei que fazia sentido só parte da humanidade ascender, que o resto das pessoas não tinha jeito, né? Mas claro que dentro do meu ego eu achava que eu estava entre os eleitos, que eu ia conseguir chegar lá e não via exatamente o problema do resto do povo não conseguir, né? E o que me fez refletir sobre toda essa história é que, assim, as rotas que foram criadas para nos enganar, como isso vem sendo feito há muitos milênios, e a maior parte das pessoas, convenhamos, nós somos meio óbvios, né? É só assim, ver... quando a gente entra hoje, a gente consegue entender o que é o tal do Big Data, que você consegue pegar tudo que as pessoas postam num Facebook da vida e você consegue modelar o comportamento humano, porque, em geral, nós nos comportamos como gado e somos bastante óbvios, né? É só você criar mentiras elaboradas para cada sabor de pessoa. Você quer uma mentira New Age? Você prefere uma mentira espírita? Você prefere uma mentira católica? Você prefere uma mentira de ateus? São só versões diferentes da mesma balela, né? E aí, assim, sendo muito sincera, eu fui convencida por muito tempo sobre essa história. E foi só a hora que ela virou e falou assim, faz sentido um criador amoroso agir dessa forma, que você fala... agora que você falou, não faz. Fala, Gê. Nem Thaís, é interessante o que você está colocando, porque assim, eu vejo todo o sistema como funciona, né? Baseado no que ela explicou. Até porque, assim, sendo da área de TI, eu trabalhei com infra, eu trabalhei com desenvolvimento, com a parte de negocial. Então, assim, quando ela falou, para mim foi claro, super claro, né? Então, assim, mesmo a gente falando que a Black Goo, na verdade, não é algo físico, né? Mas é algo que é criado e manipulado através de frequência, de energia, existe na Gosma Negra, na Black Goo, uma parte física, tecnológica de verdade. Tanto que ela explica, né, ela conta que os Greys, quando tiveram aqui, né, fazendo os primeiros contatos, oferecendo tecnologia, né, eles deram para a agência de 3 letras, né, junto com as famílias,
né, a tecnologia para criar servidores e satélites, né? E detalhe, eu não sei se vocês perceberam também que a Megan cita a questão do fator de música, né, e da mídia. Então, isso tudo está entrelaçado. Uma coisa também interessante sobre isso é o fato de que a tecnologia que nós usamos hoje, ou seja, a evolução que ocorreu na sociedade humana nos últimos 100 anos, ela bate com esse momento de contato em que os Greys dão a tecnologia para os militares, né, e para esses grupos, né, das 3 letras, as agências e as famílias, né? Então, o que acontece? Mesmo sendo uma frequência, essa frequência aqui na Terra, né, está sendo movida, manipulada, enviada para todos os humanos usando tecnologia física. Ou seja, você tem servidores no subsolo, como ela falou, e tem uma razão lógica para o subsolo, para os servidores estarem no subsolo, né? A gente sabe que servidor gasta muita energia e gera muito calor. E tudo que está no subsolo, a temperatura no subsolo ela é constante, né? Sem contar o fator segurança, né? Você não vai ter curioso indo lá para saber o que acontece nesse prédio aqui, por que esse prédio gasta tanta energia, né? O que está acontecendo aqui, né? Então, assim, é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a quantidade de energia que os servidores, em geral, usam, né? Então, um servidor comum, médio, ele gasta, em média, 1.200 quilowatts de energia por dia. O Google, os servidores do Google, eles gastam uma estatística, em 2014, os servidores do Google gastaram o equivalente a 4 milhões de megawatts de energia para funcionar, né? Só a região sul, né, da ANE, no verão, que é quando o período que tem mais gasto de energia, né, por conta de ar-condicionado, ventilador, etc. e tal, no mês, eles gastam 273 quilowatts de energia por mês. Então, assim, você vê a diferença do que é gastar 1.200 por hora, né, para gastar 273 por mês, e o Google gasta 0,01% da energia do mundo por ano para manter os servidores deles ligados. E aí você fala, como é que a Black Goo funciona com esses servidores no subsolo? Eles estão usando a energia que a gente está usando? Não, né? Eles estão usando a energia, né, a frequência do nosso corpo, do nosso, não só corpo físico, como corpo espiritual também, né? E ela cita isso, ela fala, né, que a partir do momento que você continua conectado a ele, mesmo ele já não fazendo parte da colmeia, ou seja, a colmeia tinha um servidor lá onde gerava o algoritmo que fazia as maldades, né? E conseguia identificar as maldades e como manipular a gente, como trazer infelicidade para a gente. Por quê? Porque a infelicidade gera energia, e é uma energia que alimenta essa galera, e alimenta esse sistema, né? Vamos falar sobre trauma. A Black Goo usa os traumas para poder manipular. Então, enquanto não se curar trauma, a gente vai continuar nesse caminho. Isso é muito interessante que você estava falando, Janaína, na história dos traumas, porque quando a gente volta na história, um pouco na história, e entende que, assim, na época do nazismo, que existiam experiências terríveis sendo feitas com os seres humanos, foi uma época muito rica para os escuros mapearem como o ser humano funciona, né? E a gente acha que isso acabou por lá e não se falou mais nisso, e não acabou por lá. Anne, você quer falar como isso foi parar nos Estados Unidos depois? Como eles começaram o programa de controle mental, né? Porque foi uma tecnologia desenvolvida para chegar num ponto de trauma tal que você permitiu depois traumatizar as pessoas a tal ponto, dividir a personalidade e criar, usar isso para o programa de super soldados, por exemplo, né? Sim. A gente pode trazer isso para um nível bem mundano, bem dia a dia, ao que acontece, né?
num nível bem, bem basal. Então, assim, vamos voltar porque a Thaís estava falando lá na guerra. Tá? Vamos pegar o corte aqui. Então, a gente sabe que foram feitos experimentos bizarros quando a gente olha para pessoas e olha para ela, não é pessoa, não me interessa, vou fazer com ela o que eu faço com o ratinho de laboratório. Beleza. E realmente isso permite entender as complexidades da psique também, não só do físico, né? Porque o físico é a parte mais fácil, né? Físico é um mamífero, vai funcionar no geral como todos os outros mamíferos. Agora, a psique humana ela é muito mais elaborada, né? Justamente pelo componente espiritual que está por trás, não vamos ficar na psique para manter uma linguagem, digamos, científica. Então, se começou a ver também esses experimentos psíquicos. E os experimentos que eles fizeram avaliando psique com os gêmeos foi algo brutal, né? Para ver a diferença e o grau de interação entre o comportamento de gêmeos, né? Então, bom, isso depois foi refinado e fazendo coisas mais aceitáveis, e se sabe da interação que existe entre irmãos gêmeos, né? Onde, mesmo aqueles que não se conhecem, eles partilham traumas um do outro. É uma coisa muito doida, né? Então, a gente tem que pular de nível e sair do nível físico e pensar no nível anterior ao físico para justificar esse tipo de coisa, né? Essas afinidades e essas interligações. Mas, enfim, esse grau de conhecimento a respeito da psique e da instalação do trauma, quando a gente leva isso para nível de programas secretos, a gente tem todos os níveis de controle, primeiro nas agências de 3 letras, que a Jana estava falando, fazendo os projetos tipo Projeto MK Ultra, Projeto Monarca, né, levando a controles mentais, justamente por levar a fraturas na psique, fraturas de personalidade, fragmentação de personalidade, onde a realidade que a pessoa enfrenta, ela é tão torturante, ela é tão horrível, que ela busca uma zona de escape, buscando ser alguém que ela não é. Então, ela vai achar um lugar, né, mental, onde aquilo não está acontecendo. Então, ela vai criando personalidades alternativas. Interessante, tem um relato de um experimento que foi feito num orfanato, era um hospital orfanato, controlado por um grupo de freiras católicas, onde boa parte desses experimentos foi feito. E eram experimentos controlados pelos americanos, mas realizados em território canadense. Isso é mapeado, se isso foi descoberto, com 40 anos depois, o lugar existe até hoje, foi fechado. Ele é um marco, obviamente não vou lembrar, era santo alguma coisa. Então, assim, porque eram crianças sem responsáveis, crianças entregues ao controle da Igreja Católica, né, de linhas religiosas, para serem criadas em orfanato e ser eventualmente adotadas. E, na verdade, eram usadas para experimentos horrorosos, né? A gente teve coisa acontecendo assim há 15, 20 anos atrás, no experimento de curas para certas doenças, né? Feitas por cientistas muito poderosos até hoje. Então, a gente acha que está livre disso? Não está livre disso, tá? Então, foi através desses experimentos, né, que começaram como pesquisas financiadas por universidades, mas obviamente que por encomenda de algumas agências secretas, especialmente a CIA, né, começou a ser feito para justamente ter os super soldados ou super espiões que não tinham moral, porque uma coisa que se consegue é quebrar parâmetro de moralidade, porque a moral é um freio importante, né? E a moral ela é passada principalmente pelos valores familiares. Então, quando se quebra isso, se quebra psique, se quebra personalidade, o freio moral se vai junto, né? E essa pessoa passa a atuar como um autômato, como um robô, né? Obedecendo a um comando que foi implantado num lugar tão fundo que ela não sabe o que ela está fazendo, porque ela começa a atuar no modo automático. Então, a gente tem uma série de filmes lá, como é que é aquele do... Ai, me ajudem. Eu queria chamar agora a Dini para falar, nossa grande fã de Marvel aqui, né? Ela puxou Venom, eu queria que ela contasse para a gente, porque assim, essa programação, os super soldados têm aparecido na Marvel, aparece como Soldado Invernal, sim, aparece como a Viúva Negra, né? E que é uma forma de soft disclosure, né? Quer falar um pouquinho dos filmes para a gente, Dini? Vamos lá. Inclusive, eu nessa vinda para cá no avião, eu assisti a Viúva Negra. E eu fiquei impressionada
assim, cada vez mais, gente, a gente que tá assim, vamos usar a palavra, né, desperto, e que a gente consegue enxergar por trás dos bastidores o que eles estão fazendo ali com relação a essa programação preditiva, justamente essa programação desses soldados, são super soldados, né? Eu fiquei prestando atenção o que eles fazem. A história da Viúva Negra é uma coisa assim, impressionante, porque, na realidade, esterilizam as meninas, né? E justamente para que elas fiquem, porque o ser mãe, né, te aflora tantos sentimentos, além do amor incondicional que desperta de uma forma avassaladora em você, né? Você se coloca em segundo plano, o teu filho está em primeiro plano. Então, você tirar isso da mulher, você faz ela se tornar um objeto de controle. Então, e o que eles fazem? Isentam as pessoas de emoção. Eu estou prestando atenção nesses filmes todos que eles vêm fazendo isso, eles justamente entram no campo da emoção e fazem com que essas pessoas que atuam, né, como instrumentos para determinados fins sejam manipuláveis ao ponto de não terem sentimento. Então, é para tirar o máximo de emoção da pessoa, para que ela vire quase que uma máquina, né, de obedecer e vá cumprir o seu objetivo de uma forma mais clara, de uma forma quase que perfeita, né? Porque você fica tão concentrado naquilo, você foca, você não tem nada que te tire a atenção, né? Você não tem família, você não tem filho, você não tem um lar. Eles fazem... E aí você começa a entender o que eles querem fazer com a gente, com relação a essa agenda toda que está se colocando aí. É o que a gente fala sempre, gente, acorda, porque estão tirando isso de nós. Estão querendo diminuir, estão querendo, sim, tirar essa questão. Por que eles mexem com a família? Porque a família é uma base importantíssima de amor, gente, onde a gente constrói, né, esses laços de amor que são fortíssimos dentro da família, onde a gente passa por cima de tantas diferenças, onde a gente aprende, né? Isso aí, a Anne falou que está falando tanto de Chico, o Espiritismo fala muito disso, né? Que a caridade começa dentro da sua própria casa. E que caridade é essa? Você aprender com o semelhante que está ali, ó, pertinho de você. Aprender a dar amor e a receber esse amor também. Então, é isso que eles querem tirar de nós. Então, é ali que eles começam a atacar na família. Não deixem que isso aconteça, porque é ali que eles mexem. É ali que eles falam para você assim, você não precisa da família. Você pode arrumar uma família na rua. Gente, a gente sabe que nós temos contatos com amigos que são próximos. Nós três aqui, que a gente fala, nós somos amigas de infância de milhares de anos atrás, são pessoas que a gente tem uma afinidade absurda, a gente sabe disso, mas a gente não pode deixar a família de lado, ou a família que você mesmo escolheu, né? Não pode deixar o amor de lado, porque é a base, e é isso que eles querem acabar. Então, esse tipo de ligação, o elo, o amor, né? Tem aquele filme, aí eu lembrei agora falando com o Bruce Willis, que é antigo, a beça, que é o Quinto Elemento, e o quinto elemento no filme é o amor. É uma coisa mágica, esse filme é sensacional. E qual é o mistério do mundo? É o amor. E é isso que eles querem tirar da gente, porque a nossa essência é amor. Nós somos amor. Nós não somos isentos desse sentimento. Todos nós temos, apesar de nós termos a dualidade, de nós termos o bem e o mal, às vezes, transitando na cabeça da gente, né? Somos seres em busca da perfeição, não somos perfeitos. Então, a gente cai e a gente levanta, né? A gente tem que reconhecer, como a Thaís estava falando aqui, lindamente falando, reconhecer os nossos erros, reconhecer que a gente pensa diferente, sabe? Mas que a gente pode mudar o pensamento. Então, e o que eles querem com isso tudo? É justamente mexer. E aí eles vão nos filmes, né? Eles vão nos discursos políticos, eles vão nas agendas de cumprimento que a gente está vendo aí com relação a essa pandemia maluca que a gente está vivendo,
né? Do medo, de espalhar o medo, quanto mais medo. E aí eles fazem, como nós somos seres que sempre estamos não dependentes só do outro, mas a gente sempre quer estar em contato com o outro, eles tiram, eles cortam esse contato físico, não abraça, não beija, não veja, né? E você tira isso, e o que você faz? Você emana uma frieza. As pessoas ficam carentes, né, de ter o contato, né? E olha, isso dá pano para manga, gente. Olha, eu vou fazer uma coxa aqui, né? E eu tô falando, tem que gastar aqui as calorias que eu tô... ela fala. Eu achei ótimo porque você já começou, na verdade, assim, era isso que eu queria trazer para o final, para as pessoas, a gente mudar a vibração disso, porque entender qual é o problema e parar de ficar tapando o sol com a peneira é muito importante, gente, para a gente sair do buraco. Enquanto a gente não reconhecer como coletivo humano que, olha só, estamos num buraquinho, né? E você só está decorando o buraquinho, né? Que nem a história lá, o meme lá do ar-condicionado que botaram na cadeia em vez de sair. Enquanto a gente estiver só decorando o buraquinho e plantando plantinhas no buraquinho, nós não estamos saindo do buraco. Mas uma vez que a gente reconhece assim, ok, como coletivo estamos no buraco, né? E aí você começa a falar assim, ok, vamos sair daqui. E isso, sair deste buraquinho onde a gente se colocou, é a ascensão planetária. E imaginem, gente, assim, por mais que não tenha sido agradável, por mais que tenha sido muito difícil essa experiência de experimentar extremos da escuridão da alma do coletivo humano, quando nós sairmos deste buraco, imagina os super-heróis que nós seremos, porque a gente esteve lá no fundo do poço, a gente sabe o quão ruim isso pode ser e nós sobrevivemos a isso, né? Então, eu acho que nós sairemos disso como super-heróis humanos. Todos nós caminhamos para nos tornar os X-Men, os Avengers do futuro, né? Queria pedir, então, agora para cada uma de vocês dar as palavras finais, que a gente está fechando aqui a live e estou gravando. Eu acho que é pegar bem esse gancho da Thaís, né? Por que é importante a gente falar dessas coisas todas, né? E são coisas que o pessoal diz, mas é pesado, baixa a vibração. Porque é importante a gente reconhecer a realidade em que a gente está imerso, né? Porque nós somos os construtores dessa realidade. Se a gente vive nesse jogo, vive nessa matriz, é porque nós, de um jeito ou de outro, a gente está alimentando e fortalecendo essa matrix. Então, no momento que eu consigo dar um passo para trás e olhar e reconhecer o ambiente que eu estou e qual o meu papel para que essa rede se mantenha, eu consigo dizer, opa, parei, não quero mais. E aí a gente começa a fazer aquele trabalho que nós temos que fazer, que é se policiar, para cortar cada um dos gatilhos que a Black Goo está dando na gente, né? Então, assim, quem não tem trauma dessa vida tem das outras, isso fica na memória, né? Então, isso aqui, tá? A gente tem camadas e camadas e camadas. Então, no momento em que eu começo a reconhecer que existem gatilhos, eu começo a desarmá-los, né? Então, sair da posição de vítima, nossa, é extremamente libertador. E é um passo de extrema coragem, né? Porque estar na posição de vítima é muito bom, é muito cômodo. Eu não faço nada, tudo me acontece por forças externas, pobrezinho de mim, né? Então, eu dar um passo à frente e dizer, eu tenho o controle da minha própria vida, eu tenho controle daquilo que eu penso, eu tenho controle daquilo que eu sinto, nossa, gente, isso é extremamente empoderador, para usar uma palavra da moda que eu odeio, tá? Mas, enfim, empoderemos-nos, tá? Essa é a demanda. Vamos parar de alimentar a Matrix e deixar de ser parte do problema, certo? Eu posso só fazer uma piada sem noção? Vai. Você pega o empoderemos e taca um H depois do P e vira uma piada. Todo mundo rindo no mudo aqui, ficou bom, viu? Vai lá, Jana. Que a Dina está sem condições. Eu tive um professor
na UNB, que ele, quando escutava essas pérolas, ele falava assim, Jesus me chicoteie. Aí eu ficava pensando assim, você imagina Jesus chicoteando alguém, cara? Mas é fantástico. Pegando o que vocês estavam falando, eu estava me lembrando de um poema que eu ganhei quando eu tinha 11 anos de idade. E eu veio no cartão, né, de um padre, e falava assim, um trecho dele, né? Não é pensando tristeza que sua vida se arruma. A rosa sempre perfuma, espinho é sempre espinhento. Tristeza gera tristeza, não se muda a natureza, se troca de pensamento. Pensar é ser. Então, trazendo que o final fantástico que a Megan trouxe para a gente seja responsável pela sua frequência, pelo seu pensamento. Isso é o que vai mudar o mundo, né? Porque você mudando isso, você controlando isso, ao ter contato com outras pessoas, essas outras pessoas vão ter em você não só um modelo, mas também vão ser tocadas pela vibração, que nada mais é do que a vibração do amor. Porque a partir do momento que você se torna consciente e responsável pela sua vibração, pelo seu pensamento, isso vai ser catalisador para todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Prazer estar com vocês. Obrigada, garotas. Bem, eu vou deixar minha amiga finalizar, porque eu lembrei de uma música, já que eu estou aqui em Portugal, gente, aqui é tudo muito sentimental. Eu falo assim, ai, vai cantar os fados, ralando o cotovelo nas paredes. Mas tem uma música, independente disso, tem uma música muito linda que eu já ouço há muitos anos e eu acho que tem muito a ver com isso tudo que a gente falou. Eu vou citar a música, não vou cantar, tá, gente? Porque senão o negócio vai ficar ruim aqui. Mas que diz assim, vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem para lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu rogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Então, pessoal, por último, a gente tem um convite para vocês, porque agora oficialmente existimos, né? As três aqui, depois de muito enrolar, né? E de muitos pedidos, a gente falou assim, tá bom, vamos começar 2022 com algo diferente. Então, a gente tem várias novidades para vocês. Eu vou começar falando do evento que a gente tem, um mini curso, no dia 22 de janeiro, em que a gente vai explicar para vocês, tintim por tintim, que palavrões são esses. Exoconsciência e exopolítica. De onde vem? O que é? Do que se alimenta? Que papo é esse? Então é isso. Esse é o primeiro convite, né? Esse mini curso com Anne, Dini e Thaís. E com esse nome, Anne, Dini e Thaís, você vai nos achar não só aqui no YouTube, mas também nas redes sociais. E a Dini vai falar um pouquinho sobre elas. Vai lá, Dini. Então, gente, a gente está no Instagram, né, como Anne, Dini e Thaís, vocês acham a gente lá. A gente está no Telegram, criamos um canal no Telegram para a gente postar aquelas coisas que a gente gosta de ler, que vocês vivem perguntando para a gente nos comentários. Mas onde é que vocês leem isso? De onde vocês tiram isso? Então, a gente vai compartilhar com vocês vários links, né, com notícias e com coisas muito interessantes para enriquecer mais ainda aí o nosso baúzinho de informações. E a gente está também no Facebook, com esse mesmo nome, as três maricotas aqui, né? Nas loucuragens, como diz a minha amiga, que adora essa palavra agora, eu adotei, né? Para botar fogo no parquinho. E, ó, vambora! Então, vamos dar um tchau coletivo e a gente vai encerrando a gravação, porque, gente, eu tô com uma dor de cabeça, filha da mãe. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Beijo!